Eu achava que eu tava falhando, que tinha algo errado comigo. Tipo, como é que todo mundo tá conseguindo seguir o fluxo e só eu queria desaparecer por uns dias? Desligar o celular, desligar a cabeça, sumir, mas sem drama. Sabe quando você deita e parece que o corpo afunda no colchão como se tivesse pedindo arrego? Como se dissesse: chega, eu não consigo mais. Pois é, hoje eu entendo, hoje eu sei, não era preguiça, era exaustão emocional. E entender isso foi um divisor de águas. Tipo quando a ficha cai e pela primeira vez você começa a respeitar seu próprio limite. Como se ele fosse sagrado. Porque ele é. Aham. A gente vai falar sobre isso, mas com calma, com verdade, sem pressa. Respira fundo, porque essa conversa, meu bem, vai ser diferente. Vai ser íntima e talvez libertadora. Eu demorei pra entender que tava no meu limite. Porque no começo parecia só cansaço. Aquele cansaço besta que você jura que uma boa noite de sono resolve. Só que não resolvia. Eu acordava já cansado e aí vinham os compromissos. Os tem que, os não posso falhar. E eu lá, sorrindo, funcionando no automático. Enquanto por dentro tudo tava em colapso. Sabe? Teve um dia que eu sentei no banheiro e fiquei lá uns 15 minutos. Não fazendo nada, nem chorando, nem pensando. Só existindo. E foi ali que eu me perguntei: por que tá tudo tão pesado se eu nem tô fazendo tanto assim? A resposta me doeu. Porque eu tava carregando coisa demais por dentro. Coisa que ninguém via. Nem eu direito. Expectativas, culpas, frustrações, comparações. Um peso que não tem forma, mas te consome. Te desgasta por dentro. E quando o emocional racha, o corpo desiste. E eu ainda achava que era preguiça, que eu tava sendo fraco. E aí vinha a culpa. A bendita culpa. Como se sentir mal fosse resolver alguma coisa. Foi só depois de quebrar que eu comecei a entender. Foi só depois de me ouvir que eu comecei a me curar. E é sobre isso que eu quero continuar falando. Porque talvez você também esteja aí sentindo esse peso. E achando que o problema é você. Sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que a exaustão emocional não chega com sirene. Ela se disfarça. Ela vem como aquele só mais 5 minutinhos que vira 1 hora. Como aquela conversa que você evita. Aquela mensagem que você não responde. Aquele sorriso que você força. Ela vem no automático. Naquele tô bem que você diz sem pensar, mas por dentro ecoa como um pedido de socorro disfarçado. E o mais louco, às vezes nem você mesmo percebe que tá afundando. Porque a gente aprendeu a ser forte demais, a não dar pausa, a seguir, sempre seguir. Mas me diz, até quando? Até quando a gente vai continuar se cobrando por não render, por não sorrir, por não produzir? Mesmo quando tudo dentro da gente já grita por descanso. Eu comecei a perceber os sinais. Mas não foi fácil, nem bonito. Veio no corpo que adoece, na paciência que some, na vontade de sumir. E o mais perigoso, veio com a sensação de que eu não podia parar. Como se descansar fosse luxo. Como se cuidar de mim fosse egoísmo. Mas eu te pergunto agora, olhando nos seus olhos. Ou melhor, falando direto com a tua alma. Quando foi que a gente começou a se tratar como máquina? A exaustão emocional não é drama. É um grito do corpo e da mente dizendo: me escuta, por favor, antes que eu desligue. E eu tô aqui justamente por isso. Pra gente aprender a escutar. Sabe o que me assusta até hoje? É que mesmo quando eu percebi que estava exausto, eu continuei forçando. Por medo. Medo de decepcionar, medo de parecer fraco, medo de perder oportunidades, pessoas, ou até respeito. Eu tava em guerra comigo mesmo. Tipo, uma parte de mim implorava por descanso e a outra gritava: levanta e vai,
Tá todo mundo fazendo o corre. Por que você vai parar agora? E aí vem um dilema. Se eu paro, parece que eu tô fracassando. Se eu sigo, parece que eu tô me destruindo. Entende a armadilha? É como se a gente tivesse sido programado para se ignorar, para calar qualquer sinal de dor, de dúvida, de limite, para transformar tudo em produtividade, em resumo, em like, em resultado. Mas e quando o custo disso é você mesmo? Teve uma época que eu não conseguia mais aproveitar nada. As coisas que eu amava viravam obrigação. Até conversar com alguém parecia esforço. E sabe o mais bizarro? Eu sentia culpa até por descansar. Tipo, nossa, tô deitado enquanto tem tanta coisa pra fazer. Como se parar fosse crime, como se permitir respirar fosse errado. E essa culpa mata. Devagarzinho, mas mata. Ela rouba a leveza, ela transforma cada pausa num campo de batalha. E aí eu me pergunto, e te pergunto também, quando foi que descansar virou sinônimo de fracasso? É aqui que a coisa aperta, porque o conflito não é com o mundo lá fora, é com a voz aqui dentro. E essa voz que a gente precisa aprender a ouvir e talvez já reprogramar. E foi nesse caos interno, nesse barulho ensurdecedor que ninguém mais ouvia, que uma hora eu desabei. Mas desabar não foi o fim, foi o começo, porque pela primeira vez eu parei de me forçar a ser funcional e comecei a ser real. Sabe quando você olha no espelho e não se reconhece mais? Mas ao invés de me xingar, eu me perguntei com carinho: o que aconteceu com você? Essa pergunta me desmontou, mas também me reconectou. Eu percebi que o meu corpo estava gritando fazia tempo, que a minha mente já vinha implorando por socorro em forma de distração, de procrastinação. E eu tava ali, dando um tapinha nas costas, dizendo: força, guerreiro, força. Cara, a verdadeira força não é continuar a qualquer custo, é saber parar, é reconhecer que os limites existem por um motivo. E que respeitar ele não é fraqueza, é sabedoria. Foi quando eu entendi isso que a culpa começou a perder espaço. Devagar, mas começou. E aí veio um insight que mudou tudo. Eu não preciso merecer descanso. Eu preciso dele. Ponto. Descansar não é prêmio, é base, é o mínimo. E se eu não me dou isso, ninguém vai dar por mim. Então eu comecei a dizer não, a desligar o celular, assumir sim, mas para me reencontrar. E sabe o que aconteceu? Nada desabou. O mundo continuou girando. A diferença é que eu voltei a girar com ele. Foi aí que eu comecei a me ouvir de verdade. E se você ainda tá aí comigo, talvez esteja na hora de você se ouvir também. Engraçado como a gente vive esperando um colapso cinematográfico, né? Aquela cena de filme, a pessoa grita, chora na chuva, joga tudo pro alto. Mas na real, a exaustão chega quieta. Ela rouba o brilho do olhar antes de derrubar lágrimas. Ela silencia sonhos antes de fazer barulho. E quando a gente não se ouve, o corpo grita. Só que o grito do corpo é sutil. Sono de mais ou de menos. Falta de apetite, dor de cabeça constante, falta de vontade de tudo, de viver até. Mas olha, aqui entre nós, baixinho, sem julgamento. Isso não é você quebrado, isso é você avisando. É o seu sistema dizendo: ei, eu não aguento mais fingir que tá tudo bem. E a gente aprende que só existe um jeito de reagir: continuar. Mas talvez a cura comece quando você para. Eu parei, e quando eu parei, eu ouvi coisas que antes passavam despercebidas. Tipo, o som da minha respiração, o incômodo de estar cercado de pessoas que sugavam a minha energia, o vazio de metas que não eram minhas, mas eu tava tentando alcançar para agradar sei lá quem. E eu comecei a perguntar: isso aqui é meu ou foi colocado em mim? E essa pergunta mudou tudo, porque
parte da minha exaustão não vinha só do excesso de coisas, mas do excesso de coisas que não tinha nada a ver comigo. Se você já se pegou tentando cumprir um roteiro que nem lembro porque começou, a gente tá junto nessa. E talvez, só talvez, esteja na hora de rasgar esse roteiro e reescrever tudo do zero. Teve um dia que eu lembro exatamente o cheiro do quarto, a luz da janela, o silêncio pesado que eu olhei pro teto e pensei, eu não aguento mais fingir que eu tô bem. Foi um sussurro. Quase um pensamento acidental, mas foi o bastante pra tudo dentro de mim desmoronar de vez. Não foi bonito, foi cru, foi como se eu tivesse finalmente autorizado a dor a sair do esconderijo. E aí veio o choro, contido há semanas. Veio o medo, a raiva, a sensação de fracasso. Veio tudo, de uma vez. E por um instante eu pensei que não ia conseguir sair dali, porque a dor era tanta que o mundo parecia pequeno demais pra caber dentro de mim. Mas você quer saber o que me salvou? A aceitação. Aquele momento em que eu parei de lutar contra o que eu tava sentindo, parei de querer melhorar logo, parei de me cobrar uma explicação, uma solução, um motivo. Eu só deixei doer. E foi no meio da dor, no meio do caos, no chão daquele quarto abafado que eu comecei a me reconhecer de novo. Não como o eu perfeito que eu tentava sustentar, mas como alguém real. Alguém cansado, ferido, mas vivo. E aí, meu bem, quando você se olha no espelho pela primeira vez sem máscaras, é um choque. É libertador. É o começo de tudo. Porque o fundo do poço não é o fim. É só o lugar onde a sua voz finalmente ecoa alto o suficiente para você ouvir. E se você tá nesse fundo agora, escuta, porque tem uma versão sua lá dentro pedindo para ser resgatada. Engraçado, a gente passa a vida tentando ser forte o tempo todo e quando finalmente se permite ser frágil, é que encontra um tipo de força que ninguém conta nos livros. Uma força silenciosa, aquela que vem quando você não precisa mais provar nada, nem pra si mesmo. E olha, não tem fórmula mágica aqui. Não é um vídeo de autoajuda, nem uma epifania milagrosa. É só presença. Está ali com tudo que você sente, o bom, o feio, o confuso. Porque às vezes o maior alívio não vem de uma resposta. Vem de um simples fato, vem do simples fato de você saber que não tá sozinho. E se você ainda tá aqui comigo, ouvindo cada palavra, respirando fundo, entre uma lembrança e outra, é porque algo dentro de você reconhece tudo isso. Talvez você esteja nesse processo agora, ou talvez esteja segurando o choro, tentando entender o que tá sentindo. Tá tudo bem. Não precisa correr. A gente tá aqui, nesse espaço seguro, onde sentir não é fraqueza, é liberdade. Eu comecei a ver que meu limite não era um obstáculo. Era um convite, um chamado para olhar para mim com mais gentileza, para parar de me tratar como um projeto que precisa ser consertado o tempo inteiro. E isso, cara, isso muda tudo, porque quando você começa a respirar, a respeitar o que sente, quando você olha pro cansaço com compaixão em vez de culpa, quando você para de se exigir energia que você não tem, um outro tipo de vida começa a nascer. Mais sincera, mais leve, mais sua. Eu sei que não é fácil. Vai ter gente que vai te chamar de preguiçoso. Vai ter quem diga que você tá se vitimizando, se sabotando. Vai ter até uma parte sua que vai querer acreditar nisso porque é o que te ensinaram. Mas olha aqui, nos meus olhos. Ou melhor, sente essa frase como se fosse tua. Eu não sou menos por precisar de pausa. Eu sou humano. E ser humano é cair, é duvidar, é parar, mas também é recomeçar. E sim, vai doer. Sim, vai ter dias escuros, mas cada vez que você se escuta, você constrói uma base nova, mais sólida, mais verdadeira. A gente tá chegando perto do fim dessa conversa.
mas não do fim da sua jornada. Antes de encerrar, eu quero te deixar com algo que amarre tudo isso. Algo para você levar daqui como quem carrega um mapa. Não com todos os caminhos prontos, mas com a coragem de seguir. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo mais fraqueza. Eu vejo coragem. Coragem de parar quando todo mundo mandava seguir. Coragem de sentir quando o mundo dizia engole o choro. Coragem de me ouvir quando nem eu sabia o que dizer. E talvez esse seja o verdadeiro ponto de virada. Não é quando a dor acaba, é quando a gente para de lutar contra ela. E começa a caminhar com ela, devagar, sem vergonha, sem pressa. Porque no fundo a gente não quer uma vida perfeita, a gente só quer respirar sem culpa, dormir em paz, sentir que é suficiente, mesmo nos dias em que não entrega nada. E se hoje você chegou até aqui, se deixou sentir tudo isso comigo, é porque alguma coisa dentro de você já começou a se transformar. Talvez aos poucos, talvez ainda confuso, mas real. Então guarda isso. Seu limite não é o seu fim, é o seu ponto de partida. E respeitar ele é o começo da sua liberdade.